Ora viva, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 22 de setembro de 2025. Bom dia e bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. São 7 horas pontualmente em todo o espaço nacional. Vamos pela primeira vez à rua nesta edição do Manhã Girassol. O contacto a esta altura é com o Ernesto Jaime. Olá Ernesto Jaime, muito bom dia, boa segunda-feira para ti, meu colega. E onde te encontras, que informações tens para nós neste preciso momento? Para os telespectadores que já nos acompanham nesta manhã de segunda-feira, sabe que é sempre um dever estar aqui nas principais avenidas para informar então sobre a situação do trânsito, como está o trânsito nas principais avenidas da cidade capital. Por agora estamos no Futungo de Belas. Por aqui o trânsito é este o cenário que se pode descrever. Já está um trânsito apertado, vamos assim dizer, não se transita de forma fluida, a começar logo no viaduto e que se estende até ao Triângulo do Futungo. É um trânsito que já está completamente carregado. Hoje, segunda-feira, início de semana, quase todos ávidos para então chegar ao trabalho, no caso automobilistas, passageiros já ávidos para chegar ao trabalho e começar então mais uma semana laboral. O trânsito já começa a ficar, ou já está carregado. Esta é a visão que se pode ter, pelo menos para quem sai do Benfica para então pontos como a Vila do Gamete e Golfo 2. Este é o sentido que damos a ver. Já no sentido contrário, está completamente diferente, um trânsito mais fluido em relação às imagens que estávamos a ver agora. Já neste sentido, Golfo 2, Vila do Gamete, até passando por aqui pelo Futungo, para quem vai chegar ao Benfica, o trânsito está completamente fluido. Estes são os dois cenários que se pode descrever aqui neste troço rodoviário, nos dois sentidos. Hoje, segunda-feira, sabemos que no início da semana é sempre este o cenário que se verifica muita movimentação nas principais avenidas da cidade capital, e sei que daqui a pouco Iracelma vai também ter contacto com as imagens que poderão chegar do CISP para dar a ver outros pontos em que o trânsito também se faz, a circulação rodoviária também se faz. Este é o cenário que se pode dar a ver agora de um outro ângulo, tal como falávamos aqui, mas a poucos metros para então o Triângulo do Futungo. Conseguimos notar um trânsito também carregado, tal como fazíamos referência, e o desafogar daqui deste mesmo trânsito começa-se a verificar um pouco mais para às 8 horas ou mesmo 8h30, pois até lá já a função pública e também algumas instituições privadas já começam a trabalhar e também o trânsito fica completamente desafogado. Estas são as imagens que podemos dar a ver. Este é o primeiro ponto de situação que se pode dar a ver, Iracelma e telespectadores, sobre a situação, sobre a circulação rodoviária nas principais avenidas da cidade capital. Bom dia.
Bom dia. Estamos a falar propriamente da Pedro de Castro Vanduna em Loi, ao pé da Bomba dos Mirantes, onde o trânsito já está carregado no sentido Futungo em direção ao Golfo 2 ou até mesmo quem vai em direção a Samba. Na rua nós vamos permanecer agora para dar-lhe a ver outros pontos, outras vias, agora com o suporte do Centro Integrado de Segurança Pública. O quadro geral, vamos ao primeiro ponto neste exato momento. Estamos a dar-lhe a ver imagens da Fidel Castro, propriamente no desvio do em direção ao Zango, onde o movimento rodoviário faz-se tranquilamente. Estamos a olhar para a Avenida de Olinda Rodrigues, ao pé da Ango Martins, onde o trânsito a esta altura faz-se tranquilamente. Recomenda-se para quem vai passar por este ponto no sentido Viana, em direção ao 1º de Maio ou até mesmo aos congolenses. Já no sentido Viana, em direção à estrada de Catete ou até mesmo à província de Icolibengo, o trânsito está ligeiramente carregado por conta de algumas paragens indevidas que estão a ser feitas pelos automobilistas, aqui com destaque para os taxistas. Vamos rumar para um outro ponto. Aqui também na Avenida de Olinda Rodrigues, ao pé do Alimento Angola. Neste troço, o trânsito faz-se tranquilamente a esta altura, não há constrangimentos, não há engarrafamento. Os automobilistas trafegam na normalidade, sem grandes constrangimentos. Vamos dar-lhe a ver um outro ponto nesta manhã de segunda-feira, 22 de setembro de 2025, quando são 7:07. O relógio está bonito e é na Avenida de Olinda Rodrigues, onde nós permanecemos, agora aqui ao pé do Comando Municipal da Polícia de Viana. O trânsito aqui faz-se tranquilamente, circula-se sem grandes constrangimentos. É só ir, é só escorregar, é só deslizar a esta altura. São 7:07. Vamos espreitar as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. E começamos esta ronda na capa do Jornal de Angola, que traz em destaque Presidente João Lourenço na Cimeira sobre reforma do Conselho de Segurança. O continente africano deve passar a ter voz ativa nas decisões globais. Comandante Aristófanes dos Santos, policiamento de proximidade, estreita relação entre a polícia e os cidadãos. Zona Económica Especial, mais de 2.000 jovens ganham emprego na fábrica de automóveis. O jornal O País, que tem tudo, traz em destaque na sua primeira página Programa de Recuperação de Ativos em Benguela. PGR admite degradação de imóveis apreendidos. Presidente da República realça potencial de África na resposta às crises energética e alimentar. Ainda na capa do jornal, que tem tudo, fase de instrução contraditória. Tribunal de Viana houve altos responsáveis do Estado, no caso AGT. Na imprensa moçambicana, estamos a olhar para a primeira página do jornal O País. CCEP diz que ofertas da governadora de Gaza ao PR violam a lei. Presidente da República convida os Estados Unidos a investirem mais em Moçambique. 48 pessoas morreram em acidentes no primeiro semestre em Manica. O Público em Portugal titula Burlas no home banking estão mais perigosas e preocupam as autoridades. Primeiros casos de Parmank chegam a PJ, que abriu milhares de inquéritos. Bancos unem-se em campanha. Nações Unidas, Portugal reconhece o Estado da Palestina e pede paz a Israel.
No Brasil, o Folha de São Paulo titula Congresso Nacional: atos pró e contra a amnistia se equiparam em público no Rio e em São Paulo, segundo o SP. Monitor da Universidade registrou 41,8 mil pessoas no Rio e 42,4 mil em São Paulo neste domingo. O levantamento calculou 42,7 mil manifestantes no Rio e 42,2 mil em São Paulo em 7 de setembro. E vamos rumar pela primeira vez à Girassol FM. Para mantermos contacto com João Alves, que está na condução do matinal da estação radiofónica da Rede Girassol. Olá, João Alves, muito bom dia, boa segunda-feira para ti, para os radiovintes, com esta música que é de facto do nosso tempo. Muito bom dia para ti também, Iracelma Ronaldo, e também para os nossos estimados telespectadores. Uma música que não se apaga nunca. E estas shows são passadas aqui neste Bom Dia com Energia. Verdade, obrigado. Amanhã de segunda-feira, um final de semana bem passado, pelo menos posso assim resumir. Deu para descansar e aqui estar com esta energia toda positiva para levar até os nossos estimados radiovintes e também telespectadores. Conseguimos sentir esta energia. Conseguimos, João. E como é que foi o Alves. seu fim de semana, então? O fim de semana foi ótimo, tal como eu disse. Aproveitei para descansar, não saí de casa. Cuidei de algumas coisas que eu não consigo fazer ao longo da semana. Deu tempo para estar com os meninos, para acompanhar algumas coisinhas, principalmente as tarefas da escola, exatamente. Acompanhar tintim por tintim a evolução dos nossos pequenos. Mas é assim que tem de ser. É assim que tem de ser. Não podemos deixar as coisas para que o outro controle, não é? Nós, como pais, encarregados, temos de ver. Veio da escola. Está cá o caderno, quero ver. Como é que está a tarefa? Já fez a tarefa? Não, vai fazer a tarefa. Depois uma tabuadazinha também para complementar. É importante. É a nossa responsabilidade diária, não é? Não tem como não ser assim. O Ernesto esteve a conversar comigo num apontamento e disse que andou aí a varrer a casa. Opa! Fim de semana, arrastar os móveis de um lado do outro. Organizado, um homem prendado. Já, tem de ser. Arrumar a casa e tal. Isso não sei se fez, não é? E já falei de mim, já falou do Ernesto, mas agora fala-nos de ti, Mas eu também eu disse que foi ótimo o fim de semana. O que é que andaste a fazer? Olha, andei a fazer um pouquinho de mecânica, tratar das viaturas, que é importante, apanhar um parafuso ou outro. Por acaso, até ontem também tive a ousadia de ir para a cozinha. Opa! O que é que andaste a preparar? Olha, eu fiz uma cachupa, né? Eu gosto muito de fazer este prato. Mas é verdade. Mas é uma cachupa mesmo boa? Comestível, João Alves? Mas comestível comestível. Que é comestível, né? Mas e boa, que é boa, eu te garanto. Não tem efeitos colaterais? Não, absoluto. Não? Por isso é que estou aqui. Como é que depois... Não houve nada. Está mesmo tudo bem, João Alves? Tudo bem, tranquilíssimo. Depois vamos tirar isto limpo. Vamos, sim, senhora. Deixa-me continuar. E depois também deu para brincar um bocadinho, né? Com a família, assistir aí um bom filme. Ok, eu acho tempo que de qualidade. sim, foi um fim de semana muito bom. Foi um fim de semana muito bom. Também em casa, Iracelma. Também foi em casa. Sair para uma estação de serviço, dar uma faxinazinha no carro e voltar para casa. É importante que se faça isso. Então, o trio, estou a falar de mim, de ti e também do Ernesto Jaime, todos tiramos o fim de semana para estar em casa. Para tratar de algumas despesas. Exatamente. Eu estive a conversa com o Joel Anselmo, que é o técnico hoje de manhã, e ele disse que também não saiu de casa. Eu não sei porquê. Quase todos aqui a ficarem em casa, não é? Será que os bolsos estão vazios? Bom, não sei. E é melhor não dizermos aqui nada disso. Está bem. Pois, vamos ficar com os nossos bolsos cheios ou vazios para nós mesmos. O segredo é nosso. Olha, Iracelma, as mensagens continuam a chegar para nós e também nós andamos aí a perguntar aos nossos estimados radiovintes como é que foi o final de semana deles. E temos algumas respostas boas, outras não, mas ainda assim continuam a chegar. Bom dia com energia. Daqui é o Orlando Rosai, gosto muito do seu programa. E quando falas sobre astronomia, quando soltas aquelas palavras do dia, estás a referir as nossas palavras de incentivo, motivacionais, as frases motivacionais que passam. Outra mensagem aqui. Bom dia com energia. Que colo da conduta está difícil. Portanto, é engarrafamento de viaturas e carros de mão. Os tais pulso-pulso. Pulso-pulso é um sistema, um carro de mão feito em madeira, com madeira, que é muito utilizado no Congo. Eles utilizam aquilo para transportar mercadorias. Imagina, Iracelma,
que é um carro que leva uma carga fora do normal. A sério? Sim, é o chamado Puço-Puço. Puço-Puço. Pois, então esses carros estão ali no Quicolo, junto à conduta, segundo aqui o nosso amigo ouvinte, o Cabata, o Vítor Cabata, a dizer que também estão a provocar ali algum engarrafamento, porque lá no Congo eles circulam mesmo pelas principais vias. E é isto que está a acontecer a esta altura aí na zona do Quicolo, na conduta. Ele diz que está complicado o trânsito porque são as viaturas normais e também os Puço-Puço e ali os homens a empurrar. Tu não imaginas, é uma força muito grande que deve ser feita para... Às vezes levam 10, 15 graus de cerveja ou gasosa. Mas o indivíduo carrega sozinho? Mete no carro. Ou tem algum... É sozinho, sim, é sozinho. É verdade, São homens muito fortes. Homens fortes. Então, outra mensagem que também está aqui. Bom dia com energia, João Alves. O meu final de semana foi super bom. Sábado trabalhando, domingo fui à igreja e depois estive com a família. Quero partilhar a minha alegria com todos os ouvintes e trabalhadores da Rádio 102.7. Obrigado especialmente ao programa Bom Dia com Energia. E hoje é o aniversário do Braulio Montronde. Braulio, está de parabéns, meu amigo. Feliz bom dia, aniversário, sim, feliz aniversário, Braulio. Um bom dia com energia para si, que tudo corra bem, que haja mais logo o bolo à mesa, não é? Para então apagar as velas. Temos aqui estado às vezes habituados a dizer, Iracelma, vamos apagar o bolo. Não sei, já notaste isso? Não, mas é apagar as velas. Apagam-se as velas, pois. Então, não, vamos apagar o bolo. Se apagar o bolo, ninguém come. Então é complicado. Ninguém come o bolo. Então fica a festa assim. Só a última, porque já sei que já queres terminar com este contacto. Bom dia com a energia, bom dia amanhã Girassol. É para si também, Iracelma. A todos os ouvintes da rádio e televisão, telespectadores no caso. Amo muito esse programa e admiro porque sou o vosso seguidor. O trânsito da Vila de Viana até à Cuca faz-se na tranquilidade. As paragens estão com muita gente, mas ainda assim o trânsito está facilitado. Esta mensagem é do Manilói Cossa, da família Cossa, Iracelma. Assim terminam. Para os nossos estimados telespectadores, terminam aqui as mensagens, por enquanto. Para os nossos rádio ouvintes, vamos continuar. É verdade, nesta manhã. Amanhã, segunda-feira, amena, muita música mistura. Esta também é uma música boa de ser ouvida a esta hora e elas continuam a passar por aqui. Temos variedíssimas matérias selecionadas para hoje, por isso mesmo convidamos os nossos rádio ouvintes, os telespectadores, quando fizermos esta conexão, para estarem sempre por dentro, para saberem como é que vai aqui este Bom Dia com a Energia, Iracelma. Algo que só é possível numa multiplataforma, que é o caso da Rede Girassol. Está assim selado o nosso primeiro contacto e a qualquer momento nós regressaremos. Mas está selado mesmo, com a promessa de voltarmos daqui a pouco, não é? Muito bem. Bom dia com a energia. Bom dia com a energia. E nós já seguimos com a atualidade aqui no Manhã Girassol. O Presidente da República, João Lourenço, discursa hoje em Nova Iorque, Estados Unidos da América, na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, durante o primeiro dia da sessão de debate geral. Lembrar que o chefe de Estado e Presidente em exercício da União Africana iniciou ao fim da tarde de sábado o cumprimento da sua vasta agenda oficial na cidade norte-americana de Nova Iorque, onde já manteve o encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, no edifício sede da organização. O Presidente da República e em exercício da União Africana, João Lourenço, participou neste domingo numa mesa redonda de alto nível das Nações Unidas, União Africana, onde partilhou a sua visão sobre o setor privado, sobre aquilo que o setor privado pode ser a mobilizadora para viabilizar o potencial económico da África e o papel do Estado na criação de um ambiente de negócios que fortaleça os investimentos e o acesso ao capital no continente africano para promover um desenvolvimento sustentável. João Lourenço defendeu a África, pode-se afirmar como um parceiro estratégico com um peso específico considerável face ao mundo, marcado por uma profunda instabilidade geopolítica e económica. Destacou a Agenda 2063 da União Africana, que traduz a ambição de transformar o continente através da industrialização, da modernização das infraestruturas, da integração regional e da elevação do bem-estar social das populações. Disse ainda que a capacidade da África para realizar os seus grandes objetivos no plano do desenvolvimento económico assenta nos recursos naturais abundantes de que dispõe, na sua população jovem e dinâmica, nos mercados consumidores em acelerado crescimento,
o que, no conjunto, lhe confere condições únicas para atrair investimentos, gerar valor acrescentado e consolidar cadeias de valor regional. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou neste domingo que não haverá um Estado palestiniano num vídeo dirigido aos líderes ocidentais, nomeadamente do Reino Unido e Canadá e também a Austrália, que reconheceram anteriormente este Estado. Benjamin Netanyahu afirmou ainda que o seu governo vai expandir a colonização judaica da Cisjordânia, ocupada em resposta ao reconhecimento de um Estado palestiniano por parte de países ocidentais. O primeiro-ministro israelita prometeu uma resposta na próxima semana. Benjamin Netanyahu desloca-se aos Estados Unidos para intervir na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, estando também previsto um encontro com o presidente norte-americano e aliado Donald Trump. Entretanto, Portugal oficializou este domingo, a partir de Nova Iorque, o reconhecimento do Estado palestiniano, uma decisão que foi também já selada por Reino Unido, Canadá e Austrália, na véspera de uma conferência marcada para hoje naquela cidade norte-americana. Milhares de pessoas manifestaram-se neste domingo no Brasil contra um projeto de lei que aumenta a imunidade para os parlamentares e a possibilidade de uma amnistia para os condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto de lei, denunciado pelo governo, mas aprovado na terça-feira pela Câmara dos Deputados, prevê que o Parlamento dê o seu acordo por uma votação em cédula secreta para qualquer processo judicial contra um dos seus eleitos num país minado por escândalos de corrupção. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, apresentou este projeto de lei como uma proteção contra abusos judiciais. O ex-presidente do Malawi, Peter Mutharika, assumiu uma liderança inicial nas eleições desta semana, de acordo com resultados provisórios já divulgados. Disputa contra o atual presidente Lázaro Chakwera, Mutharika tem aproximadamente 51% dos votos expressos, numa quarta parte dos conselhos municipais do país, em comparação com 39% de Chakwera. A informação foi prestada pela Reuters neste domingo. Os observadores das eleições previam que o voto de 16 de setembro seria uma corrida a dois, entre Mutharika e Chakwera, os dois candidatos dos dois maiores partidos do Malawi. Nos 5 anos desde que Chakwera, de 70 anos, assumiu o cargo, o Malawi enfrentou uma estagnação económica. Um ciclone e uma seca destruíram colheitas e aumentaram a insegurança alimentar, enquanto a inflação tem estado acima dos 20% durante mais de 3 anos. Mutharika, de 85 anos, que esteve no cargo de 2014 a 2020, tem feito campanha com promessa de um regresso a dias melhores. Durante o seu mandato, foi creditado com a redução da inflação e a melhoria de infraestruturas, mas os críticos acusaram-no de nepotismo. O referendo de domingo sobre a Constituição na Guiné pode ver um retorno do governo civil após 4 anos sob a junta militar. A votação vai determinar se o líder militar Mamadi Doumbouya será autorizado a candidatar-se à presidência. Um dos elementos-chave da proposta de Constituição é que permitiria ao líder militar do país candidatar-se à presidência, atualmente proibido pela lei guineense. A campanha do referendo tem sido dominada por um impulso a favor do voto sim. O regime militar dissolveu mais de 50 partidos políticos no ano passado, numa medida que alegou ser para limpar o tabuleiro político. Semanas antes do referendo, suspendeu os 3 principais partidos da oposição, tornando impossível para eles organizarem comícios. Mais da metade da população não sabe ler nem escrever, o que significa que apenas obtêm informações sobre a nova Constituição a partir do governo militar. O Reino Unido, a Austrália e o Canadá anunciaram neste domingo que reconhecem formalmente o Estado da Palestina, numa mudança histórica de posicionamento. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro do Reino Unido numa mensagem na rede social X. A 29 de julho, Starmer já havia antecipado que o reconhecimento do Estado palestino aconteceria em setembro, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O primeiro-ministro já havia condicionado esta postura às ações de Israel em direção a um cessar-fogo em Gaza e as negociações de paz que viabilizassem a solução dos 2 Estados.
Agora, a atualidade doméstica arranca hoje na província de Benguela, o segundo Congresso Hospitalar da região sul do país. A transição demográfica e a epidemiologia serão os temas centrais do evento, que vai contar com oradores nacionais e estrangeiros. O Congresso vai decorrer até onde espera-se a participação de especialistas em várias áreas do saber no setor da medicina. Nós vamos ter um tema central, que é a transição demográfica e epidemiológica do combate às epidemias, aos desafios das doenças crônicas e degenerativas. Nós vamos ter oradores nacionais e internacionais. Vamos ter ainda o primeiro fórum sobre sustentabilidade e gestão hospitalar. Vamos também falar sobre a primeira conferência internacional dos PALOP sobre o câncer, e é ali onde incide, por exemplo, a questão dos oradores internacionais. Nós vamos ter oradores do Brasil, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique. E, naturalmente, nós temos um público-alvo que deve participar deste congresso e, aliás, as inscrições mostram isso. Estamos a falar, por exemplo, de médicos, internos de especialidade, estudantes de medicina, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, regime geral e os demais interessados. Em entrevista à reportagem da Rede Girassol, o porta-voz do Congresso, Ivanov Emiliano, contextualizou a escolha do tema central da atividade, consubstanciado no crescimento demográfico e na crescente taxa de natalidade. Transição demográfica, nós estamos a falar, por exemplo, da questão da taxa de natalidade, taxa de morbidade, a taxa de mortalidade, e naturalmente há essa preocupação da região sul do país, olhando para o perfil epidemiológico da nossa região, que é caracterizado maioritariamente pela taxa de incidência de doenças transmissíveis. Estamos a falar do VIH-Sida, estamos a falar das hepatites, estamos a falar também de outras doenças como a própria malária, a dengue, a chikungunya, a hipertensão arterial, a diabetes, que são duas doenças crônicas não transmissíveis, que certamente vai marcar o nosso certame, mas fundamentalmente olhar aqui para a questão das epidemias. A realização do segundo Congresso Hospitalar, sob organização do Hospital Geral de Benguela, abrange a região sul de Angola. A par do tema central, o Congresso irá refletir sobre o combate das epidemias aos desafios das doenças crônicas e degenerativas, a primeira Conferência Internacional dos PALOP sobre o câncer, entre outros. E cerca de 5.000 famílias no bairro Belo Monte vão beneficiar do programa denominado Saúde à Porta de Casa, edição de IPANDA, que visa aproximar os serviços de saúde às comunidades, ampliar o acesso aos cuidados básicos e promover a prevenção de várias doenças. O Gabinete Provincial da Saúde realizou nesta sexta-feira mais uma edição da campanha de intervenção comunitária Saúde à Porta de Casa. Desta vez foi no município de Cacoaco. Nesta edição foram visitadas cerca de 5.000 famílias no bairro Belo Monte. Segundo o diretor provincial de saúde, Manuel Varela, o objetivo é levar os serviços de saúde à comunidade. Estamos com o surto de sarampo e este programa vem na boa altura. E vamos continuar, portanto, as equipas de todos os municípios aqui concentrados vão de casa em casa fazer o rastreio das famílias, entregar os medicamentos em função da patologia diagnosticada e também vacinar as crianças menores de 5 anos. Portanto, nós pensamos atingir cerca de 5.000 famílias no dia de hoje. E tivemos não só cólera, né, que tivemos durante os 6 primeiros meses deste ano, mas outras patologias que ocorriam neste CTC. Então, damos conta, estamos conscientes que aqui há várias doenças que precisamos, malária, doenças diarreicas não enquadradas na definição de cólera, temos também casos de sarampo e de malnutrição. Manuel Varela disse também que a campanha prevê abranger 9 municípios da capital e tem à sua disposição mais de 150 técnicos de saúde. Mais de 150 técnicos, porque nós selecionamos 20 profissionais de cada município. Somos 16 municípios, né? Nós selecionamos 20 para cada município que estão aqui com os seus insumos para acudir a essa situação. A presidente da Comissão dos Moradores do Belo Monte, Manuela Santana, e um cidadão, Macavila David, falam dos benefícios da campanha
para a região e agradecem a iniciativa. Uma visita de caráter importantíssimo para um bairro onde não tem hospital. Nós queremos agradecer ao governo provincial e à direção da saúde que escolheu o nosso bairro para a abertura deste projeto. Eu sinto dor de corpo e também o peito, dor de barriga. Graças a Deus eu estou aqui, vim fazer a consulta dia de hoje. A doutora me atendeu e ela receitou medicação para mim. O projeto Saúde Porta a Porta é uma iniciativa dedicada a reduzir as barreiras no acesso aos cuidados básicos de saúde e bem-estar da população. Olhar agora para a informação sobre o tempo da cidade capital, que tem previsão de céu nublado, mas com breves aberturas. As temperaturas vão oscilar entre 22 de mínima e 27 de máxima. A umidade do ar chegará aos 77%. Já na província, mas ao norte do país, Cabinda, a previsão é de nuvens baixas, seguidas de algum sol, podendo ocorrer chuva e chuviscos no fim do dia. A temperatura mínima chegará aos 23 e a máxima aos 27. Umidade de 81%. Partimos para o primeiro intervalo nesta edição de Manhã Girassol. Até já. E vamos começar a dar-lhe a ver imagens da estrada principal da Samba, ao pé do Hospital da Samba, onde o trânsito a esta altura está duro no sentido Corimba em direção ao centro da cidade. As coisas estão complicadas para os automobilistas que a esta altura trafegam neste ponto da estrada da Samba. Já no lado oposto, o trânsito faz-se tranquilamente, escorrega-se, desliza-se sem constrangimento para quem vai em direção ao Futungo ou até mesmo ao Benfica. Vamos deixar a estrada principal da Samba, vamos olhar para um outro ponto. Estamos na Avenida 21 de Janeiro, onde o trânsito também está carregado a esta altura, sentido Rocha em direção ao aeroporto, trânsito duro, complicado. Já no sentido oposto, quem está no Rocha em direção ao multiperfil ou até mesmo vai chegar ao Futungo, o trânsito está favorável, recomenda-se a esta altura. Rumamos para mais um ponto, nesta manhã de segunda-feira. Estamos agora na Avenida de Olinda Rodrigues, onde o trânsito começa a ficar carregado no sentido Shoprite em direção aos congoleses ou até mesmo ao 1º de Maio. Trânsito lento, lentinho, pelo menos neste sentido. Já no sentido oposto, os automobilistas trafegam sem grandes constrangimentos, não há engarrafamento, é só deslizar, é só escorregar a esta altura. Informação sobre o trânsito a esta altura. Estamos na Pedro de Castro Vanduna em Loi, onde o trânsito a esta altura faz-se tranquilamente nos dois sentidos. Aqui na Igreja Tocuista, o trânsito faz-se tranquilamente nos dois sentidos, não há congestionamento, não há engarrafamento a esta altura, é só escorregar, é só deslizar, é momento dos automobilistas aproveitarem, se vão passar por este troço, o trânsito está favorável, recomenda-se neste momento. E vamos agora manter contato com o Ernesto Jaime, que vai dar-nos informações sobre a mobilidade rodoviária em um outro ponto aqui da nossa cidade capital. Olá, Ernesto Jaime, muito bom dia. Vamos à informação que se impõe. Mais uma vez, Iracelma, bom dia. Saímos da Pedro de Castro Vanduna em Loi, já estamos na Avenida 21 de Janeiro. Por aqui, a vida dos automobilistas não está facilitada. É só para ter uma noção. As imagens captadas pelo Bruno Costa mostram claramente esta questão que há bem pouco tempo mencionei, da vida dos automobilistas por aqui não estar facilitada, porque o trânsito aqui está completamente carregado. Um engarrafamento que começa
justamente na multiperfil, passa aqui o termo, e termina depois da paragem principal da Vila do Gamec. Aqui a vida não está mesmo facilitada, o que significa que os automobilistas, os passageiros e por aqui, quem passa por aqui vai então chegar atrasado no trabalho devido a este engarrafamento, trabalho ou escola, para quem vai à escola, porque aqui está completamente carregado, um trânsito tal como se pode ver. Este é o sentido para quem sai do Benfica para Rocha, Padaria, ou Gamec, Rocha e aeroporto. Já no sentido contrário, a movimentação é completamente diferente, faz-se na tranquilidade, um trânsito completamente fluido, o que é diferente do cenário que damos a ver ou demos a ver há bem pouco tempo. É este o cenário que se vive aqui numa altura em que o clima está cada vez mais tímido, mais cinzento e vai caindo alguns chuviscos com, às vezes, algumas interrupções, ora chuvisca, ora não, mas este é o cenário a que se descreve também. A chuva já vai dando sinal de que já quer pegar o seu espaço na cidade capital, e sabe-se que quando é tempo chuvoso, esta situação, estas imagens que damos agora a ver de engarrafamento, tende a piorar, pois as vias, os pavimentos ficam completamente escorregadios. Daí obriga os automobilistas também a aligeirarem um pouco mais a velocidade nas principais avenidas, sem falar de outros constrangimentos, como, por exemplo, os alagamentos que se verificam nas próprias estradas e também condiciona então a mobilidade urbana. Este é o cenário que dá para mostrar aqui o engarrafamento já acentuado nesta principal avenida, ou seja, para chegar ao centro da cidade, quem passa por aqui poderá levar muito tempo para chegar. É este o cenário que damos a ver neste segundo apontamento, e nós vamos percorrer por outros pontos para darmos então a informar sobre a situação do trânsito aos nossos telespectadores. Bom dia, Iracelma. Ernesto Jaime, se vai passar pela 21 de janeiro, este é o cenário, o trânsito está carregadíssimo. Paciência, o que recomendamos para as pessoas que a esta altura trafegam neste ponto da cidade capital. Vamos olhar para a atualidade. Os moradores do bairro Belo Monte, no município de Cacoaco, estão preocupados com o aumento da criminalidade, com as dificuldades de acesso ao bairro em época chuvosa, bem como com a falta de água e energia das redes públicas. Ouvidos pela Girassol, os munícipes pedem também mais policiamento e esquadras. A época chuvosa constitui um problema para os moradores do bairro Belo Monte, município de Cacoaco. Osvaldo Gaspar explica que a zona fica intransitável quando chove. Quando chove é mesmo realmente um sistema muito perigoso aqui. Para sair é complicado, para entrar também é complicado. Algumas áreas ficam inundadas, algumas áreas têm valas. Outro problema que também preocupa os moradores, João Francisco e Osvaldo, está relacionado com a falta nas costas para lá. E, em segundo lugar, aqui nós estamos a precisar a estrada, habilitar a estrada, e o que é mais do que do energia. Mas essencialmente mesmo é a estrada. A estrada, quando chove, nós estamos a sofrer. Estamos à espera pelo menos de um tapete asfáltico para a saída e entrada do bairro. E cada vez que as chuvas se aproximam também tem feito alguma coisa muito caricato aqui. E também esperamos que melhoramos a luz. Por exemplo, nós temos aqui uma luz privada que não é muito bem ainda aceitável. Queremos uma luz já daquilo que é o Estado a aplicar, que é a pré-pago. No que toca à criminalidade, Júlia e Joaquim contam que há pouco menos de uma semana voltaram a viver
momentos de terror. Não estamos mais conseguindo dormir durante os dias porque o bairro já estava bom. Agora estamos a ver que os que estavam a amedrontar o bairro então tentaram mais voltar de novo. Não param. Aqui mesmo neste estabelecimento, aqui no bar Quieto Quece, há 2 dias atrás, foi assaltado. Para além desse bar, assaltaram mais outras casas, outras residências. Mês passado já estamos a ver outro estado de terror no bairro. Está mesmo mal. Joaquim Sebastião apela por mais policiamento. Temos grito de socorro ao governo para ver se nos aumente aqui a segurança, ou então uma esquadra, para ver se isso vai conseguir nos proteger. E a rede Girassol passou também por algumas zonas da comuna do Quicolo, onde os munícipes pedem igualmente mais serviços sociais, para além da falta de escolas públicas e de centros de saúde. A comuna enfrenta problemas de saneamento básico na época balnear. Tempo que nós viemos viver aqui, 2005, essa vala ainda não existia, mas de que meteram um túnel ali, de cima aí na estrada, ele deita água, pronto, nós que estamos lá da vala sofremos mesmo. Pedi mesmo, estamos a clamar e a pedir ao nosso governador, por favor, que nos ajudem, olhem para essa vala, olhem para esse povo que está vivendo, esse povo do Balumuca, Boa Esperança 3. Este não é só o grito de socorro de Dona Hilda e Dona Sandra, que moram no bairro Balumuca há mais de 15 anos, mas é de todos os moradores. Só temos escolas privadas, não temos escola do Estado. Tem mesmo menino nesse bairro que não estão a estudar. Tem mães que não têm condições de pagar a escola do filho. Não temos água quando apenas os chafariz tem. Um bairro desse grande só tem 3 chafariz. É uma pena. Onde é que vamos passar? Onde é que vamos parar com isso? Temos um hospital próximo, mas o hospital não nos cabe, porque somos muito. O único chafariz que têm para tirar água, que muitas vezes jorra a turva, é este, que fica bem ao lado da vala. Esse é todo o bairro aqui, esse é todo o bairro que está aqui. O chafariz é só esse que nós temos. Lá em cima também tem um, mas também não chega. Não chega, por causa daquele povo que está lá no outro lado. A água está em dias. Tem dias que a água sai bem, sim, tem dias que a água fica turva. Conversa sobre saúde e educação não são chamados no meio dos munícipes. A escola privada não tem Estado. O hospital aqui, Ana Paula, também vão embora agora. É previsório também. De tantos problemas sociais que o Quicolo apresenta, como a falta de saneamento básico, falta de espaço para lazer, pode ser difícil identificar pontos positivos, mas existem. Estamos bem na luz estamos bem. Olhem, por favor, esta vala onde nós estamos. Essa vala não está boa. Em meio às dificuldades apresentadas pela comuna, há esperanças e sonhos que ainda saltam à vista, como o sonho de crianças jogando a bola num campo de areia, como antigamente, descalços ou com meias rasgadas, como Mário, que sonha em ser jogador profissional. Eu espero muito na minha mão. Já marcaste quantos golos agora? Eu não gosto de contar os golos, mas sempre eu marco golos. População da comuna do Quicolo clama por ajuda na melhoria das condições sociais. O município dos Molenvos vai contar ainda este ano com uma escola de 20 salas de aulas. É o anúncio feito pelo administrador local depois de uma visita de constatação. A infraestrutura vai permitir a inclusão de mais crianças no sistema normal de ensino. A referida escola está a ser construída no bairro Caop A, no município dos Molenvos, e terá capacidade para albergar mais de 2.000 alunos. O administrador dos Molenvos, Euclides da Costa, efetuou nesta quinta-feira uma visita de constatação à infraestrutura escolar e disse que a obra decorre a bom ritmo e que será concluída ainda este ano. Estamos a constatar o nível de execução é boa, é positiva, nos alegra, na medida em que poderemos ainda, nesse ano, colocar essa escola à disposição dos nossos munícipes e que vai encurtar as distâncias das nossas crianças para que possamos então dar proximidade e qualidade de vida aos nossos menores e tenham um melhor assimilamento para que tenhamos então melhores resultados em termos
de escolaridade. Nós começamos sensivelmente no mês de junho, no meado do mês de junho, hoje já estamos no meado do mês de setembro, naturalmente com um nível de execução de 70%, 70-75%, naturalmente é positivo. Penso que, de acordo com aquilo que são os prazos que nós temos, serão alcançados ou muito menos daquilo que é a previsão de inauguração e arranque dessa infraestrutura escolar. Questionado sobre o acesso à escola, tendo em conta o tempo chuvoso, Euclides da Costa disse que este não será um problema, uma vez que a estrada que dá acesso ao estabelecimento de ensino vai merecer uma intervenção nos próximos tempos. Haverá uma intervenção profunda de melhoramento dessa infraestrutura, onde vão melhorar a estrada da Rua Brasileira, que liga até aqui o nosso vizinho de Cacoaco. Por isso, será um constrangimento que nos próximos dias, assim que se ultrapassarem os constrangimentos contratuais e financeiros entre o governo da província e a empresa que será responsável pela a construção desse novo tapete asfáltico, então teremos, digamos, melhores condições de traficabilidade aqui nesta zona. Por isso, os nossos munícipes podem ter garantia de que provavelmente tão logo arrancar a escola, teremos já também o arranque das obras para que possamos então ter uma melhor circulação e dar comodidade às nossas crianças que irão frequentar essa instituição escolar. A escola conterá ainda com uma quadra polivalente e uma biblioteca, reforçando as condições para o ensino e aprendizagem dos estudantes da localidade. O projeto resulta de uma parceria entre a Sonils e a Administração Municipal dos Mulenvos, que firmaram um compromisso para fortalecer o setor da educação e a melhoria das condições sociais no município. Sob o lema "O bom mergulho começa com a prevenção e vigilância", o Comando Provincial dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros em Benguela realizou no último sábado o ato de abertura da época balnear 2025-2026, que teve lugar na Praia Morena, onde foram apresentados os recursos humanos e materiais para dar cobro aos presumíveis casos de afogamento. Em terra e no mar, o Corpo de Proteção Civil e Bombeiros de Benguela demonstrou estar pronto para acudir situações que coloquem em causa os banhistas em mais uma época onde a afluência de cidadãos às praias é maior. No ato que serviu de abertura oficial da época balnear, foram apresentados o Corpo de Nadadores Salvador, bem como os meios de salva-vidas. Na sua intervenção, o delegado provincial dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros apresentou alguns dados estatísticos inerentes à época balnear passada. Graças ao profissionalismo e espírito de missão das nossas equipas, conseguimos salvar 17 vidas, o que representa, mais do que número, significa famílias completas, sonhos preservados e comunidades que permanecem unidos. Contudo, não podemos esquecer que tivemos momentos difíceis. Em algumas situações, a falta de recursos fomos colocados à prova, quer pela dimensão das ocorrências, quer pela dispersão das nossas zonas balneares. O ato foi encabeçado pela Vidas. De reconhecimento da prontidão das nossas forças de segurança, vigilância e toda a representação que garante que seja um ano bom do ponto de vista do asseguramento dos nossos banhistas, dos nossos visitantes, turistas e população da nossa província de Benguela. Estamos a testemunhar um ato importante, um ato que diz à população de que estamos prontos e teremos segurança. A cerimônia oficial da época balnear é igualmente uma forma de apelo aos utentes que frequentam as praias de Benguela, tal como fez referência o porta-voz do Corpo de Proteção Civil e Bombeiros de Benguela. Este momento também marca um momento que alguma mensagem preventiva é passada em torno da época balnear que hoje deu o seu ato de abertura, para que de forma muito técnica e conforme o nosso compromisso de garantir vidas, a partir dessa abertura iremos elevar a nossa carga operativa a nível das praias vigiadas de Benguela para garantir que todos aqueles que assim afluírem às zonas balneares tenham um sentimento de segurança, conforme já é habitué garantir essa segurança a todos que têm visitado as praias de Benguela.
A par dos discursos, a cerimônia contou igualmente com bênção ao mar, demonstração de forças, bem como realização de simulacros. São 7h51. Já foi aberta a época balnear 2025-2026 pelo Ministro do Interior, Manuel Homem. Domingo, dia em que preferencialmente algumas famílias e grupos de amigos reservam para o lazer em praias, mas que por sinal não foi hoje em que o ambiente fosse favorável para o mergulho. Apesar de já estarmos em época balnear, o movimento pela orla marítima do Futungo e Benfica não observou grande enchente, que para os banhistas deve-se sobretudo pelo facto do frio ainda estar a se fazer sentir. Olha, nessa altura, acho que ainda não aconselho assim as pessoas a procurarem a praia, porque o clima mesmo ainda está um clima assim meio fresco, né? Que pode transmitir um pouquinho de gripe, um resfriado. Vamos esperar mais um pouquinho, pelo menos daqui a 2 semanas, né? Que as pessoas possam aderir já às praias. Aqui dá para descontrair, podem aproveitar. Tem já aí um parque aí em que você está a aproveitar aqui a praia e os meninos estão aí em parques de diversões. Eu convido as famílias a aproveitarem mesmo. É uma praia que dá para aderirem. O movimento de hoje está mesmo fraco. Acho que é o princípio, já dá para entender. O princípio do calor, né? E as pessoas talvez ainda não estão coisa, mas já dá para gerir. Posso dizer que esse domingo está meio calmo, até porque o verão não se faz sentir 100%, posso dizer 50%. Como vejo, a movimentação está assim, meio a gás, mas dá para gerir. Para espantar o frio miúdo, era preciso realizar algum exercício para aquecer o corpo, como por exemplo jogar uma peladinha. Ao longo da costa era notória a presença de algumas crianças que, acompanhadas pelos seus encarregados, recriavam-se para matar as saudades. Saudade e necessidade também tinha a dona Delfina, que durante o tempo quente aproveita para vender alguns petiscos rápidos, por sinal também muito procurado pelos banhistas. Sim, também gostamos porque a época do calor chegou e assim o nosso negócio vai mais além. Porque podemos conseguir ter alguma coisa no nosso lucro. Está vendo coisa máscara, que nós chamamos pele, a salsicha e o ovo. A salsicha está a fazer 2,250, a máscara é 200 kwanza. O ovo, 250. Estamos na época do calor que as pessoas gostam mais de fazer a praia nessa época. Então que venham mesmo, porque nossos negócios estão começando, vamos lucrar. Normalmente temos aqui a cerveja Cuca Inocale, que é de habitual, que a gente consome. Cuca Inocale, Eca também temos. E também temos o famoso marufo, que é natural. O ovo também, consumimos, sim. Para a conservação do espaço público que tem servido para o lazer, os cidadãos deixaram um apelo. Como os meus filhos estavam a pedir, mamãe, vamos à praia. Por isso vim só trazer eles para acompanhar eles, o movimento, como é que está. Quando nós viemos das praias, devemos saber cuidar o lugar onde nós estamos com as nossas crianças, as nossas famílias, que devemos cuidar bem. Quando nós estamos a comer ou a beber, devemos cuidar bem dos nossos lixos, proteger o nosso lugar de lazer. A praia é um turismo. O turismo é bom quando se faça com famílias e amigos e tira-se o maior proveito desse turismo. Então aconselho, venham à praia e que aproveitam, façam um bem feito dela. Simão João, e a abertura da época balnear 2025-2026, o movimento em algumas praias aqui em Luanda. E 9 a 10 pessoas morrem diariamente nas estradas do país. Os números foram apresentados pelo Ministério do Interior durante o encontro com jornalistas e gestores de órgãos de comunicação social. O MININT quer reforçar a colaboração com os órgãos de comunicação social na difusão de mensagens de prevenção e combate à sinistralidade rodoviária. É a segunda causa de morte em Angola, só ficando atrás da malária. Anualmente,
São mais de 3.000 acidentes de viação de diversas tipologias registrados em todo o território nacional. Quanto às mortes, diariamente podem variar entre 9 a 10. No caso, referimos às mortes no local, sendo que o número pode crescer se forem contabilizadas mortes por assistência médica. Os dados são do diretor de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia Nacional, comissário Abel Batista. Temos uma média caótica, triste, de óbitos todos os santos dias. Em média, os dados foram passados, 57 a 60 vítimas por dia. Este é o cenário. Destes confirmados no terreno, encontramos entre 9 a 10 mortos. Para o ministro do Interior, a realidade é preocupante e a resolução, além de urgente, deve envolver todas as forças vivas da sociedade. Manuel Homem sinaliza que o problema da sinistralidade causa inúmeros males para a sociedade. Contra a sinistralidade rodoviária que afeta as famílias, afeta a economia, inviabiliza o desenvolvimento social de várias famílias, e que, de facto, devemos transformar a realidade atual. Não podemos continuar a considerar estatísticas, pessoas como estatísticas ou números apenas. Nós temos uma taxa de mortalidade na estrada de mais de 10 cidadãos por dia em todo o país. Isto preocupa-nos enquanto Ministério do Interior, preocupa-nos enquanto sociedade. Mais da metade dos acidentes são causados por falha humana. Todavia, a qualidade das estradas e a falta de iluminação constituem igualmente fatores que contribuem para o elevado índice de sinistros. Se temos estradas com dificuldades do ponto de vista técnico, a nossa condução tem que ser defensiva. E como o estudo determina que 70% do comportamento do ser humano tem causado os acidentes, vamos incidir em resolver transversalmente os problemas que identificamos, mas também o capital humano que é preciso continuarmos a reforçar para a melhoria do nosso comportamento enquanto cidadãos nas estradas. O que nós estamos a fazer é mapearmos os pontos críticos dos acidentes nas estradas, vamos trabalhar com os setores, com os governos provinciais, com as administrações municipais, no sentido de, onde for possível, darmos o tratamento que é necessário. A realidade sobre a sinistralidade rodoviária em Angola foi refletida no encontro que juntou jornalistas e gestores dos órgãos de comunicação social. Só de saber os números, que são cerca de 3.600 pessoas que todos os anos, neste caso de 2024 como exemplo, morrem nas estradas de Angola, é chocante. Porquê? Porque pode ser o nosso amigo, pode ser o nosso companheiro, pode ser o nosso colega e pode ser o nosso familiar, alguém que trabalhe connosco. E então, se nós todos juntos conseguirmos combater a sinistralidade rodoviária, eu acho que melhoramos um bocadinho mais o nosso país. Aquilo que aconteceu aqui neste espaço demonstra bem que há um trabalho muito grande que tem que ser feito de sensibilização e nós, no nosso caso, por exemplo, vamos criar programas específicos em toda a nossa cadeia de rádios, não é? Que demonstrarão o cuidado que se tem que ter nas estradas. O Café com jornalistas visou envolver os profissionais e órgãos de comunicação social na campanha de consciencialização social denominada Mude Antes que Seja Tarde. Voltamos a olhar para a previsão do tempo agora na província de Benguela, que tem previsão de céu parcial e muito nublado, temperatura mínima de 20 graus e a máxima de 25, umidade de 77%. Já na província do Amba, a previsão é de céu parcialmente nublado, podendo ocorrer trovoadas. A temperatura mínima deverá chegar aos 26 graus e a máxima aos 28, ao passo que a umidade será de 51%. Partimos para mais um intervalo aqui no Manhã Girassol. Regresse connosco. Até já.
Bem-vindo a mais um bloco do Manhã Girassol desta primeira edição da semana. Hoje é segunda-feira, 22 de setembro de 2025. E vamos voltar à rua para voltar a conferir como estão as coisas a esta altura em um dos pontos da nossa cidade capital. E a esta altura o contacto é com o Ernesto Jaime. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Viva, mais uma vez Iracema, bom dia. Saímos da 21 de janeiro e agora voltamos para Pedro de Castro Vanduno em Loici. Por lá não se consegue passar, aqui o cenário é completamente diferente. Tal como podemos ver, aqui o trânsito está mais, não vamos dizer mais desafogado, porém faz-se um trânsito meio que deficitário, mas já assim arrojado, mas vai-se fazendo então aqui a marcha lenta neste perímetro. Estamos a falar a partir da vila aqui na Pedro de Castro Vanduno em Lois, sentido Golf 2 Benfica ou Golf 2 Vila do Gamec e a seguir chegar então para o Benfica. Esta é a estrada que se percorre então para estes pontos já mencionados. Tal como se pode ver, o trânsito aqui faz-se numa lentidão, também devido à passagem que muitos peões, ou a travessia que muitos peões fazem justamente naquele perímetro, justamente na curva, vamos assim considerar, tal como podemos ver nas imagens captadas pelo Bruno Costa, o trânsito, ou seja, a passagem que muitos peões fazem naquele perímetro obriga então muitos automobilistas a aligeirarem a velocidade e criar um ligeiro também engarrafamento ou congestionamento neste mesmo perímetro. É um trânsito que hoje está completamente diferente quando olhamos para a semana passada, que estava muito carregado, sobretudo na sexta-feira, pois é um ponto que também já passamos por aqui. A movimentação que se faz sentir por aqui é esta, de muita movimentação, quer de veículos, quer também de pessoas, tal como se pode ver, os pequenos negócios aqui também já a preencherem estes espaços por algumas senhoras que a este período é normal, ou seja, é costumeiro, não normal, mas é costumeiro estarem aqui a vender e também costuma-se a verificar muito mais gente aqui a fazer as compras logo pela manhã, ou seja, para muitos fazer compras não tem hora, não tem um período específico, mas já agora em hora de ponta, 8 horas já vai-se fazendo um pouco mais desafogado. Mesmo também esta paragem, que é uma paragem para seguir os seus diferentes destinos, agora começa-se a ver já mais desafogada. É este o cenário que se pode descrever aqui neste horário que o trânsito já está um pouco mais fluido, numa marcha lenta. O cenário é completamente diferente no lado oposto. No lado oposto já não há os empurrões, não há o cenário que há bem pouco tempo dávamos a ver. É completamente diferente, um trânsito muito mais desafogado. Quando olhamos para esta via de serviço que liga a Gamec à vila, também conseguimos notar uma maior fluidez. Esta via de serviço que também ajuda muito a desafogar o trânsito. Esta movimentação que se vai verificando aqui, este ambiente de movimentação, Iracelma, e vamos colocar um ponto e vírgula para o próximo apontamento. Bom dia.
Bom dia, Ernesto Jaime. O movimento a esta altura na Pedro de Castro Vando, em Loi. Vamos pela segunda vez rumar a Girassol FM. É a segunda conexão nesta edição primeira da semana. Olá, João Alves, uma vez mais bom dia. Uma música lenta, uma música antiga. Estamos a ouvir a Érica Nalumba, não é? Exatamente. Diz porquê, não sei o que é que se passa, o que é que houve com a Érica, então fez essa música. Talvez eu trouxe para Ribalta algumas vivências, porque os músicos têm muito disso, não é? Vivências, então passarem-nas em músicas para poderem passar a informação. Exatamente. Assim de forma muito sintetizada. E a Érica Nalumba aqui também a expressar o seu sentimento musical com esta música, como disseste, muito lenta, mas também é preciso às vezes afrouxarmos um bocadinho, né? Na velocidade que levamos, porque senão vamos na velocidade da luz, já é muita velocidade mesmo, é preciso reduzir. E a esta altura, exatamente, há muita gente já a trabalhar, mas entretanto, João Alves, diz-nos porque é que as coisas estão quentes aí no Bom Dia com Energia. As coisas estão quentes porque este programa é mesmo assim, é um programa que tem esta característica, nós levamos sempre a boa disposição a todos os nossos estimados radiovintes e também agora telespectadores. Não tem como, não é possível fazermos diferente, porque se nós amolecermos, também do outro lado fica tudo mole, tudo lento, como disseste muito bem, Iracelma Ronaldo. Então esta é a nossa característica, é a nossa disposição. Todos os dias que surgem na antena, nós aqui afloramos. E com esta nossa disposição, nós também recebemos, não é, da parte dos nossos estimados radiovintes e agora também, porque estamos conectados à televisão, os nossos estimados telespectadores, o feedback positivo. E vamos continuando a receber aqui as mensagens. Bom dia com energia, da Vila de Cacoaco até a Praça do Sabadão. O trânsito está ótimo. Esta mensagem é do Nano Boy dos Teimosos, é o que mandou a mensagem para nós neste encontro. Temos outra também, Iracelma Ronaldo, bom dia com energia. Essa rádio é o máximo e é a única que está condenada à televisão. Opa, estamos condenados. Naturalmente, a música, esta mensagem refere-se às nossas conexões, às nossas conexões, não é? Naturalmente. É do Muzemba de Camargo ou Tio Malonde. Ele diz que o bairro do Tio Lito é a banda. O bairro do Tio Lito está localizado aí para a zona do quilómetro 30. Eu não conheço, ok. Pois, bairro do Tio Lito. Pois, bairro do Tio Lito, depois do quilómetro 30. Está o mercado do 30 e está um bocadinho mais para frente. Outra mensagem que nos chega. Bom dia com energia, João Alves. Passei para assinar um livro do ponto da Vila de Viana até a cidade da China. O trânsito está numa boa. Nandinho Malheiro, o pai da Samara Malheiro. Pois, são estas algumas das mensagens que acabam de chegar para nós neste momento. Então continuamos a levar aqui a informação e a música. O coordenador do projeto da conservação da Fundação Kisama, Pedro Vaz Pinto, alertou que a caça furtiva constitui uma ameaça imediata à sobrevivência da palanca negra gigante. A palanca negra gigante está em vias de extinção. Falando na cerimónia de comemoração dos 30 anos da existência do projeto, realizada na última quinta-feira em Luanda, adiantou que a espécie rara no mundo e só existente em Angola continua na lista das criticamente ameaçadas de extinção devido à frequência da caça furtiva. Iracelma sublinhou que nada é mais preocupante do que a caça furtiva, revelando que 1 em cada 4 animais imobilizados pelos biólogos apresenta ferimentos causados por armadilhas. Pedro Vaz Pinto disse que atualmente existem cerca de 300 animais, um número considerado altamente baixo em comparação com os milhares que existiam há coisa de 50 anos atrás. Salientou, por outro lado, que embora haja sinais de recuperação no número de espécies, a palanca negra gigante continua a figurar na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza como estando criticamente em perigo. Deu a conhecer que só quando a população de animais atingir cerca de 500 exemplares será possível sair da categoria de criticamente em perigo para em perigo nos critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza, facto que deverá levar pelo menos mais de 5 a 10 anos a ocorrer. Recordou que a fiscalização de áreas protegidas como o Parque Nacional de Cangandal e a Reserva Natural Integral do Luando está a cargo do Instituto Nacional da Biodiversidade e Áreas de Conservação, sob tutela do Ministério do Ambiente, com cerca de 50 fiscais. 50 fiscais também acredito começar a ser pouco para... Um número reduzido, muito reduzido para atender essas questões, não é? E para além da palanca negra, muitas outras espécies sim, também estão marinhas, também em risco marinhas, de extinção, exatamente, tudo por conta da caça furtiva, não é? Que se apresenta
apresenta aqui como uma verdadeira ameaça para várias espécies. Está tudo complicado e é preciso nós também começarmos a olhar para este animal que é praticamente a nossa representação, que ele só existe mesmo aqui em Angola, e é preciso começarmos a ter também um bocadinho mais de consciência, principalmente os caçadores, que não matem este animal. É tão bonito, tão belo, e não sei porquê. Bom, somos os únicos, somos não únicos. Vale a pena preservá-lo, não é? Dar mais possibilidades de reprodução do que estarmos aí aos tiros ou armadilhas atrás destes animais. Não fazem nada a ninguém. Mas qual é o objetivo, exatamente? O homem é sempre assim. Bom, estou a falar do homem, também há mulheres caçadoras, atenção. Muito bem, muito bem. Olha, João Alves, bem, voltamos a colocar mais um selo. Este é o nosso segundo contacto. Nós certamente voltaremos para termos e acompanharmos de perto a dinâmica do Bom Dia com Energia nesta edição primeira da semana. A segunda-feira. Até já. Até já. Obrigado, Iracelma Renaldo. Obrigado, estimados telespectadores. Voltaremos naturalmente assim que for possível para levarmos a rádio até à televisão. Bom Dia com Energia. Bom Dia com Energia, João Alves. Até já. E nós vamos seguir agora com as ocorrências das últimas 72 horas sobre a sinistralidade rodoviária. E já está connosco o subinspetor Pascoal Mussungo, da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Subinspetor, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracelma, bom dia, caros telespectadores, e obrigado, sempre um prazer cá estar. Muito bem, vamos aos dados das últimas 72 horas, o que temos em termos de números. Ok, obrigado, Iracelma. Dizer que nas últimas 72 horas o país registrou 64 acidentes. Como consequência destes acidentes, tivemos 17 mortos e 86 feridos. Estes são um total são os números que trazemos. Na verdade, os acidentes são 78 feridos, assim é que está correto. 78 feridos. Temos um total de 64 acidentes, 17 mortos e 78 feridos. Números reduzidos se compararmos ao fim de semana passado. Com certeza. Tivemos, felizmente, uma redução em termos de acidentes. Infelizmente, mais um morto. Tivemos 16 na semana passada, temos 17. E uma redução considerável no número de feridos. Foram menos 26 feridos. A sinistralidade rodoviária continua a ser uma das grandes preocupações. Na semana passada, durante o café com os jornalistas, foi avançado números que são assustadores. 10 pessoas morrem diariamente, 9 a 10 pessoas morrem diariamente nas estradas do nosso país. Este fim de semana foi marcado também por campanhas de prevenção e também de segurança à sinistralidade rodoviária. Com certeza, Iracelma, foi marcado por esta campanha e dizer que nesta campanha de prevenção rodoviária, só no âmbito desta campanha, foram aplicadas mais de 1.670 multas. O número subiu consideravelmente. O número subiu. E, infelizmente, temos nestas multas aplicadas muito por conta de infrações mesmo graves. Dizer que, maioritariamente, é o não uso do cinto de segurança e também o uso do telemóvel no exercício da condução. Tivemos ainda nesse capítulo também, infelizmente, o número subiu em termos de detenção de condutores que conduzem sob efeito de álcool. Subimos para 43 o número, infelizmente, e 4 por envolvimentos em acidentes. É dizer que, ainda no âmbito da campanha de prevenção rodoviária, está a decorrer uma exposição sobre sinistralidade. Estamos também a expor aquilo que são os meios que nós, Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, estamos a utilizar. A grande novidade é o veículo com radar que identifica em loco as irregularidades, né, os infratores. E aqui o lema, vale sempre reiterar o lema, que é mude agora antes que seja tarde. E onde é que está a decorrer esta feira? Esta feira está a decorrer num hotel Convenção de Teletona. Convenção de Teletona está exposto. Nós, depois do lançamento na Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, sim, está a decorrer.
no âmbito de alguma atividade está lá e aproveitamos a feira e sei que no final de semana também realizou-se uma palestra no sentido de sensibilização, sensibilizar o que nós temos estado a fazer e ao nível do país todo também foram realizadas atividades nesse sentido de sensibilização. Como disse a Iracelma, esteve o Ministro do Interior, Comandante-Geral e o Diretor Nacional de Transsegurança Rodoviária com os órgãos de comunicação. Porque aquilo que nós temos estado a frisar aqui, a questão da sinistralidade, obviamente, transcende a Polícia Nacional, transcende o Ministério do Interior. Entende-se sim que é uma questão hoje multissetorial, fala-se em endemia, não é? A julgar pelo número de mortes. Então o apelo vai sempre no sentido de redobrarmos todos nós, no fundo depende de todos nós e pronto, os números vão reduzindo, mas ainda há muito que fazer, sim. Muito bem. Vamos olhar para o número de vítimas mortais, foram 17 nas últimas 72 horas. Qual é a província com o maior número de casos? O maior número de casos, Luanda com 11, depois seguiu-se o Uíge e em terceiro o Namibe. Luanda com 11, Uíge com 7 e Namibe com 5. Os acidentes em Luanda, dos 11, infelizmente perdemos 5 cidadãos por conta destes acidentes. Tivemos mais de 17 feridos. E aqui chamado mais uma vez a sublinhar que destes números de acidentes, maioritariamente a tipicidade foram os atropelamentos. Foram atropelamentos com 18, depois seguiram-se os choques ou colisão entre veículos e automóveis. Então há muito que trabalharmos por aquilo que temos a dizer, porque muitas vezes fica a ideia de que a questão da sinistralidade rodoviária é particularmente cingido aos automobilistas. Na verdade, somos todos os intervenientes. Falámos no outro dia, no outro programa, mas vale sempre reiterar que é o automobilista, o peão, porque nestes atropelamentos, infelizmente, muitas das causas também é o próprio comportamento do peão. O próprio comportamento do peão, pese embora que o automobilista, obviamente, deve ser aquele que terá que utilizar sempre a condução defensiva no modo de prever este mau comportamento dos nossos peões. Mas aqui a vida é sempre o bem maior e apelamos aqui aos nossos telespectadores, quando forem circular na via pública, obedecerem aquilo que são as normas de circulação. Temos estado sempre a frisar, mas por que continuamos? Porque, infelizmente, ainda há uma resistência no cumprimento destas medidas. Muito bem. Falamos aqui em mais de 1000 multas aplicadas. Quais são as províncias que aparecem no top 3 destas multas aplicadas? Top 3 é Luanda, Benguela, Huila. São estas províncias que, infelizmente, com maior número de incidência, maior número de condutores envolvidos no incumprimento, não é? daquilo que é estabelecido pelo Código de Estrada. Daí o resultado deste número elevado de multas aplicadas. Uma mensagem para os condutores, para os peões? A mensagem hoje vamos falar do tempo e a distância de reação. Na verdade, o tempo relacionado ao homem, temos estado sempre a apelar aqui, mas há outra questão que é a distância de reação. Se o tempo de reação é aquele tempo que decorre entre o estímulo visual e a respectiva ação motora, ou desde o momento que nós observamos o obstáculo e reagimos preparado, ver, pensar e agir, que aqui, obviamente, vai depender depois de todos aqueles fatores fisionómicos, não é? Temos de estar bem, temos de me exercitar, temos de alimentar bem, descansar bem e evitar a automedicação, porque depois pode alterar negativamente o tempo de reação, porque muitas vezes percebemos, e não falar ao telemóvel, não conversar enquanto conduzir, primeiro. Mas depois há esta questão da distância de reação, que é aquela distância percorrida pelo veículo durante o tempo de reação. Mas essa distância de reação, obviamente, o nosso veículo, aqui também um meio fundamental, um elemento fundamental no próprio ambiente rodoviário,
Mais uma vez, aqui o apelo das inspeções periódicas, a manutenção, lermos o painel de controle. Então, aqui o conselho, objetivamente, para os nossos telespectadores, vem nesse sentido. Será que tenha feito aquela manutenção básica, fez a manutenção básica, para aferir se de facto o veículo que vai transportar, que vai locomover de um ponto para o outro, garante alguma segurança? Porque muitas vezes ignoramos alguns sinais no painel de controle. Está a falar do sistema de sinalização. Então o sentido o conselho vai neste sentido. Quem ainda não levou o seu veículo para uma inspeção periódica, por favor, estão aí os centros, não só na direção de trânsito e segurança rodoviária, mas temos 2 centros também aqui em Luanda e na província do Iqualibengo. Muito bem. Portanto, são esses os nossos conselhos para esta segunda-feira e, obviamente, esperar que os números deixem ainda mais, porque sair a ser-me reparar. Felizmente, saímos daquela média dos 20 mortes e estamos a descer. Então, isso é um sinal positivo, mas, como dissemos, há ainda muito que fazer neste quesito. Neste sentido. Muito bem. Subinspetor Pascoal Mussungo, vou agradecer a sua presença nesta edição do Manhã Girassol. Conto consigo na próxima segunda-feira. Com certeza, Edson, com certeza. Bom dia. Bom dia. E nós vamos seguir aqui com a atualidade no Manhã Girassol. A Expo Gamos 2025 na província da Huila recebeu em 3 dias cerca de 10 mil visitantes. A maioria das pessoas que visitaram o espaço são habitantes do município das localidades vizinhas e elogiaram a organização e a qualidade dos produtos expostos. A Expo Gamos 2025 recebeu em 3 dias cerca de 10 mil visitantes. A maioria das pessoas que visitaram o evento, que conta com 50 expositores, são habitantes do município e também das regiões vizinhas e que elogiam o grande nível de organização. Para os visitantes, o destaque da feira é a qualidade dos produtos agrícolas locais. A feira está bonita de princípio, está bem organizada, o cenário bonito, os preços de alguns produtos não tão caros, também não tão baratinhos, tão razoável ao bolso de qualquer um. E está sendo interessante participar. A feira está muito bonita, visitamos quase todas as barracas, todas as estantes. E aqui mais me chamou a atenção é uma barraca cheia de alimentos, né? Já adquiri aqui os meus, algumas verduras, o preço está acessível. O administrador Francisco Barros realça que as autoridades pretendem inverter o quadro para que o município deixe de ser visto apenas como fustigado pela seca e a fome. Para o governante, o município tem potencial para prosperar e melhorar a qualidade de vida da sua população. O que nós queremos é que consigamos inverter, de facto, aquela imagem que se tinha dos Gamos de que era apenas um município fustigado pela seca, pela fome. Queremos inverter esse quadro para ser também um município próspero, um município onde o bem-estar das comunidades seja realmente um facto. E 2.000 hectares estão disponíveis para a construção no polo industrial da Matala, na província da Huila. O anúncio foi feito pelo administrador municipal, que garante facilidades aos investidores nacionais e estrangeiros na aquisição de terrenos para a construção de indústrias. 2.000 hectares estão disponíveis para a criação do polo industrial da Matala. O anúncio foi feito pelo administrador municipal, que garante facilidades aos investidores nacionais e estrangeiros para a aquisição de terrenos. Machado Quilente sublinha que 2 empresas já adquiriram terrenos no polo, onde a grande prioridade vai ser dada à indústria alimentar. Temos um espaço para o polo industrial, cerca de 2.000 hectares, não é, para esta indústria, o polo que foi reservado. Já temos ali 2 empresas que já se fez a concessão nesses locais. Para além desses espaços, nós temos a facilidade e a simplificação para a celeridade da documentação, para quem procura a Matala para investir, e outros incentivos locais, não é, onde temos também alguns produtores. E o setor do turismo tem como meta atingir os 2,3 pontos percentuais de contribuição para o crescimento do produto interno bruto.
Alguns gestores hoteleiros, ouvidos pela Rede Girassol, consideram a meta desafiadora, mas alertam para o problema do excesso de burocracia, que continua a ser uma das grandes barreiras para os operadores. Transformar os recursos turísticos em produtos de atração para fortalecer a economia do país, tendo como elo de ligação os cidadãos estrangeiros em trânsito no território angolano, foi apontado como uma das soluções para se alcançar a meta dos 2,3 pontos percentuais traçado pelo setor do turismo como contributo ao PIB. De acordo com alguns gestores hoteleiros, os desafios são inúmeros, pelo que entendem ser necessário existir uma atualização na lei vigente da hotelaria e turismo, de modo a melhorar a classificação das unidades hoteleiras ou até mesmo baixar por não oferecer a qualidade exigida. Um dos problemas é que muitos dos empreendimentos hoje em dia que têm uma classificação já não deviam ter a classificação exatamente que têm. Deviam ser ou melhoradas ou mantidas, e algumas até podiam ser baixadas em função daquilo que são os serviços que são apresentados, a estrutura, de acordo às exigências do decreto presidencial. Muitos desafios, desde a questão da capacitação do capital humano, bem como transformar os recursos e atrativos que nós temos em produtos turísticos. Os desafios passam também pela dinamização e flexibilidade do setor, no que a inclusão de estudantes especializados e aquisição de materiais para a funcionalidade plena de alguns serviços, como o da restauração, dizem respeito. Apresentei inquietação sobre como vamos incluir a comunidade local na área do turismo, vendo que temos o mercado formal e informal, e o nosso mercado informal é muito presente na nossa vivência, e devemos ver como vamos incluir esta comunidade, como vamos incluir no turismo e como vamos passar a visão deles para os turistas. O que nos preocupa é exatamente isto, de nós podermos manter os nossos serviços com excelência e podermos então galgar cada vez mais um patamar elevado, né? De maneiras a que o nosso país também seja um bocadinho regozijado com isso, né? Porque é o nome da Angola que nós, querendo ou não, estamos a levar. Então, se nós estivermos a cumprir, estivermos com as condições exigidas internacionalmente, então isso vai alavancar a nossa economia, porque nós somos também agentes econômicos, né? E como agentes econômicos, a gente está diretamente ligado àquilo que é o plano de desenvolvimento do próprio país. Então, é preciso que a gente concerte ideias, una forças, que é para podermos todos juntos ajudarmos o setor a crescer e o país também a desenvolver. Entretanto, a diretora nacional de Qualificação e Licenciamento Turístico, Zaira de Assunção, fez saber que o setor do turismo traçou como meta atingir os 2,3 pontos percentuais como contributo para o crescimento do produto interno bruto do país. Com todas essas medidas, não é? A nossa previsão, como fiz referência, é podermos atingir os números apresentados. E se vamos conseguir, com toda a certeza, com maior qualificação, com melhoria na qualidade dos serviços, maior capacitação, vamos então conseguir trazer um maior número de turistas e então contribuir mais para o PIB, pelo menos 2,3. E vamos voltar a olhar para as manchetes de alguns jornais nesta segunda-feira. Esta ronda vamos começar na imprensa portuguesa, precisamente na capa do Diário de Notícias. Mel, Nós e NOW, condenadas a indemnizar 1,6 milhões de clientes. Telecomunicações, decisão de primeira instância, obriga as 3 operadoras a pagar uma indemnização de até 40 milhões de euros por alterações de tarifário ilegais feitas em 2016 e 2017. Ainda na capa do Diário de Notícias, hoje, oficialmente, Portugal reconhece o Estado da Palestina. O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que a declaração de reconhecimento não apaga, todavia, a catástrofe humanitária em curso na faixa de Gaza. O The Washington Post estampa Trump e aliados elegeram Kirk como mártir em memorial que misturou política e fervor religioso. Os republicanos exaltaram Charles Kirk como um líder religioso de estatura quase bíblica que transformou o Partido Republicano. Muitos dos oradores invocaram a guerra religiosa em resposta ao seu assassinato.
O The New York Times traz em destaque a análise: a Europa fala alto sobre Gaza, mas luta para agir, mesmo com o aumento das críticas a Israel e o número crescente de países dizendo que reconhecerão um Estado palestiniano. As ações concretas permanecem limitadas. O jornal britânico The Guardian estampa exclusivo: ministros podem dar aos prefeitos o controle de escolas e hospitais em uma reformulação da descentralização. Steve Reid, apoiado por Labour Together, querem delegar o controle sobre mais serviços locais. Na capa do jornal desportivo, a bola, à procura das pazes com o terceiro anel, empate com Santa Clara e derrota com o Karabakh na memória imediata dos benfiquistas. Foi em casa que se precipitou a mini-crise e é com 2 jogos em casa que Mourinho tentará ter os adeptos de novo com a equipa. Vamos olhar novamente para a previsão do tempo, agora na cidade de Lubango, que tem previsão de céu parcial a muito nublado, podendo ocorrer trovoada em algumas zonas. As temperaturas vão oscilar entre 16 de mínima e 29 de máxima. A umidade do ar, 40%. E na cidade de Luena, a previsão é de céu limpo, temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 33, umidade de 50%. É o último intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Regresse connosco. Quando voltarmos, vamos falar sobre o melhor do mundo dos desportos. Até já. Estamos de volta e vamos pela última vez à rua conferir como estão as coisas. O contacto a esta altura é com o Ernesto Jaime. Ernesto Jaime, uma vez mais, bom dia. Meu colega, vamos ao último apontamento sobre a mobilidade rodoviária nesta segunda-feira. Viveira Selma, cá estamos para este nosso último apontamento. Quando as vias principais ou as estradas principais estão engarrafadas, o melhor mesmo é procurar vias alternativas, e uma delas é justamente esta aqui no Morro Bento, a famosa estrada do Imetro. É exatamente aqui onde nós estamos, tal como podemos ver. Este sentido é para quem vai para a 21 de janeiro, tal como fizemos na referência no segundo apontamento. Por lá o trânsito está completamente abarrotado, não se consegue passar. Daí também afetar esta estrada alternativa aqui no Morro Bento, na rua do Imetro, que fica então também assim, neste cenário, carregado, já no sentido para quem sai da 21 de janeiro e sobe para pegar a Pedro de Castro Vanduna em Loi. O cenário é completamente diferente, trafega-se na tranquilidade. O mesmo engarrafamento desta estrada secundária ou alternativa às avenidas 21 de janeiro e Pedro de Castro Vanduna em Loi, se vê que o engarrafamento começa justamente na Pedro de Castro Vanduna em Loi e liga e prossegue até a 21 de janeiro. Este é o cenário que se verifica aqui quando as principais estradas estão congestionadas, tal como fizemos referência, daí também afetar algumas vias alternativas às mesmas principais estradas. É este o ponto de situação que se pode dar a ver agora nesta alternativa, tal como vamos fazendo referência à questão do trânsito. É um problema crónico na cidade capital. Vamos fechar com estas imagens neste nosso último apontamento sobre a circulação rodoviária na cidade capital. Bom dia.
Bom dia, Ernesto Jaime. E o último apontamento sobre como andam as coisas em alguns pontos aqui da nossa cidade capital. E fechamos na rua do Imetro, onde o trânsito a esta altura está lentinho. Quem sai da Pedro de Castro Vanduna em direção a 21 de janeiro. E agora vamos voltar a olhar para a atualidade, a fase final do concurso nacional de trova. Cantar Agostinho Neto será disputada no próximo dia 27 do corrente mês, na província do Namibe. O concurso é organizado pela União Nacional dos Artistas e Compositores, a Sociedade de Autores, e tem como objetivo celebrar poesia de Agostinho Neto através da música. Para a fase final do concurso nacional de trova Cantar Agostinho Neto vão participar 16 concorrentes, vencedores dos ciclos provinciais. O evento está previsto para o dia 27 deste mês e acontecerá na província de Namibe. Nós teremos a gala final do concurso de trova Cantar Agostinho Neto. Depois de escolher por cada província, os concorrentes inscritos são 16. São 16 a nível nacional, e dentre eles uma única menina da província do Kwanza Sul. Uma iniciativa cultural anual que promove a musicalidade de poemas de Agostinho Neto e temas livres sobre a vida e obras do poeta. Segundo a diretora do Gabinete de Comunicação e Marketing da UNAC, o concurso tem como objetivo homenagear e enaltecer a figura do primeiro presidente de Angola e fundador da nação, enquanto um homem que sempre esteve ligado à cultura. Nós, a UNAC, já temos estado a realizar este concurso desde o ano de 2022, de forma ininterrupta. É um concurso de âmbito nacional. Os artistas, principalmente os mais novos, a lerem, a conhecerem o legado do saudoso presidente, a trovarem, não é? E para nós, tudo quanto é homenagem a um artista, ainda mais o poeta maior, é sempre positivo. Destacar que os vencedores das fases provinciais realizadas entre julho e agosto foram selecionados para a fase final e os participantes são avaliados com base em critérios como composição, vocalização, arranjo melódico, harmonia e postura. 8h43. Vamos falar sobre o desporto aqui no Manhã Girassol. Esta semana é com a Georgina João, da redação desportiva da Rede Girassol. Georgina, muito bom dia, bem-vinda ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracelma, muito obrigada e bom dia também para quem nos acompanha a esta hora. O cardápio desportivo para esta edição? Para hoje já temos um nome sonante para substituir Pedro Gonçalves no comando técnico dos Palancas Negras. Vamos falar das Afrotaças, Taça da Confederação, ou se quisermos Nelson Mandela. 1º de agosto perdeu ontem diante do Otorohô de Congo-Brazzaville. Vamos falar também de atletismo. Botsuana ontem conquistou uma medalha de ouro no Mundial de Atletismo que terminou em Tóquio, que aconteceu nesse caso em Tóquio, no Japão. Muito bem, apresentado que está o cardápio, vamos às notícias uma a uma aqui no Manhã Girassol. Muito obrigada. Só esqueceu de falar qual é o seu passe. É um passe picado? É um passe picado. É um passe picado. Tá bem, então vamos marcar muitos golos hoje. Vamos a isso. Exato, nós vamos começar com o futebol. O treinador francês, Patrice Belmel, de 47 anos, surge como o principal candidato para suceder Pedro Gonçalves no comando técnico da Seleção Nacional de Futebol, com ligação antiga ao futebol angolano. Integrou a equipa técnica de Hervé Renard durante o CAN 2010, disputado em Angola. Belmel soma passagens como técnico adjunto da Zâmbia 2012-2014 e também da Côte d'Ivoire 2020-2022, acumulando experiência em competições africanas. Entre os pontos altos do seu percurso está a conquista do Campeonato Africano das Nações 2012 pela Zâmbia e também pela Côte d'Ivoire. Mais recentemente comandou o US Ousmane da Argélia e colaborou com a seleção sub-23 da França, onde atuou como observador, ou seja, técnico. O nome de Belmel reforça a lista de treinadores estrangeiros ligados à história do futebol angolano e ganha destaque pela sua familiaridade com o continente africano e pela experiência acumulada em seleções nacionais.
Nós continuamos a falar de futebol. O 1º de agosto perdeu neste domingo em Luanda diante do AS Oturo do Congo-Brazzaville por 1-2 no jogo da primeira mão da fase de grupos da Taça da Confederação Africana. Os militares entraram com desaire no primeiro jogo oficial da temporada 2025-2026, caindo em casa frente ao Oturo do Congo por 1-2. Na primeira grande oportunidade, aos 11 minutos, Fernando encheu o pé e esforçou o adversário a esticar-se para defender. Os militares eram superiores e aos 19 minutos, no segmento de uma bela jogada pelo lado esquerdo, Dago recebeu um belo passe e inaugurou o placar. Depois, a equipa da casa pecava nas finalizações e o adversário, antes do intervalo, conseguiu igualar o placar, com o tento do avançado Wilfred Nkaya. Ao intervalo, 1-1 era o marcador. Aos 53 minutos, veio o bis do avançado Nkaya, depois de uma desorganização da defesa militar. 2-1 foi o resultado final, uma derrota que vai ficar um pouco difícil para o clube militar ir à busca da vitória em casa do adversário na segunda mão, que acontece no próximo domingo. E no atletismo, no último dia do Mundial, que aconteceu em Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro, a África conquistou o pódio na categoria de estafeta nos 400 metros em masculino. A final foi decidida ao sprint, com o Botsuana a surpreender os Estados Unidos, vencendo em 2 minutos, 57 segundos, 76 centésimos. Os norte-americanos ficaram a 7 centésimos do segundo lugar, com o mesmo tempo da África do Sul. No terceiro lugar, em femininos, não houve discussão pela medalha de ouro. Liderando desde o início, a equipa norte-americana venceu confortavelmente em 3 minutos, 16 segundos e 61 centésimos, batendo o recorde dos campeonatos que durava desde 1993. A Jamaica em segundo lugar, com tempo de 3 minutos, 19 segundos, 25 centésimos, e os Países Baixos em terceiro, completou o pódio em 3 minutos, sensivelmente 20 segundos e 19 centésimos. No quadro geral de medalhas, os Estados Unidos liderou com um total de 26 medalhas, sendo 16 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. Em segundo lugar está o Quênia com 11, 7 de ouro, 2 de prata e igual número de bronze. O Canadá vem logo a seguir com 5, sendo 3 de ouro e uma de prata e uma de bronze, assim que está correto. Em quarto lugar, com 6, está os Países Baixos, 2 de ouro, 2 de prata e também 2 de bronze. E o Botsuana está no quinto lugar com 3 medalhas, 2 de ouro e uma de bronze. Iracema, estão assim contadas as notas para o dia de hoje, mas deixamos já aqui adiantar. Eu gosto muito de me adiantar. Exatamente, aproveita para vender exatamente o teu peixe. Exato. Hoje o mundo vai ter a informação que estamos todos à espera, da época futebolística 2024-2025. Os melhores do mundo serão conhecidos hoje, tanto em masculino. Teremos no estúdio Anissato Moquinto, que vai então fazer a análise das nossas equipas nas Afrotaças, e vamos falar também do futebol europeu. Benfica vence com José Mourinho, que regressa à luz 25 anos depois, que tem a missão de dar vida às águias, que é para poderem conseguir levantar voos mais altos. E vamos também até a Inglaterra falar do Manchester City Arsenal, tem um termo que é muito usado, o mestre e o aprendiz. Agora parece que o técnico do Arsenal está quase a igualar o mestre que é Pepe Guardiola. Muito bem, muito bem. E sobre a participação de Angola nas Afrotaças, a dizer que as equipas angolanas começaram com o pé esquerdo. Pé esquerdo, entre aspas. O Petro de Luanda fez um bom resultado em casa ao vencer o Cercle Joaquim nas Ilhas Maurícias por 3-0. É um resultado confortável. Aqui em casa o Petro poderá vencer com o apoio do seu público por mais, poderá vencer por 2-0, por exemplo, já está bem encaminhado. O Ilhéu de Benguela, diante do Young Africa terá problemas sérios, porque Young Africa é uma das melhores equipas da Tanzânia, uma das melhores equipas também do continente, porque já está habituada a essas andanças. O Ilhéu de Benguela deixou muito a desejar. 3-0 é um resultado
pesado, mas não há nada que é impossível. Nada está perdido. Exatamente, no futebol. O 1º de agosto também, com derrota? O 1º de agosto até começou bem, mas creio que teve muitos problemas administrativos. Por exemplo, Iracema, ontem o técnico do 1º de agosto, o Filipe Nzanza, não esteve no banco. Uma coisa é os jogadores serem orientados pelo técnico a partir do banco, outra coisa é os jogadores serem orientados por um técnico adjunto ou por um preparador físico. Então existem muitas condicionantes aqui no 1º de agosto que deverá, a direção que deverá sentar, que é para poder colocar no eixo. Exato. Já o Cabos Corpo, 1-0 é um resultado muito arriscado. Muito arriscado. Só para a Iracema ter a ideia, vai jogar com o Kaizer Chiefs, e o Kaizer Chiefs tem 90 mil adeptos. E venceu aqui por 1-0. Então o resultado tinha que ser mais dilatado na nossa casa, porque em África ainda conta muito os golos avarais. Agora sim, terminei. Muito bem. Justina João, conto contigo amanhã. Amanhã, certamente, estaremos aqui. Bem. E nós vamos, pela última vez, manter contacto com João Alves, no matinal da estação radiofónica da Rede Girassol. Já na reta final do Manhã Girassol, voltamos a invadir os estúdios centrais do Bom Dia com Energia, com esta magnífica música da nossa terra. Olá, João Alves. Bom dia para ti, Iracema Ronaldo, e também para os nossos estimados telespectadores. Falaste muito bem na música da nossa terra. O que é bom é para ser consumido. Naturalmente. E localmente. É, a banda Movimento. Não tem como. Olha, João, é uma pena que estamos mesmo a dizer bye-bye, não é? Estamos na reta final da primeira edição da semana do Bom Dia com Energia e também do Manhã Girassol, mas amanhã há mais. Amanhã estaremos de volta. Pontualmente nós às 6, vocês às 7 da manhã, e assim estaremos melhor para marcar a nossa presença, fazermos essas conexões, levarmos a rádio até à televisão e trazer à televisão a rádio naturalmente. Muito bem. Ao som desta música, um bom dia com energia, um candando apertado com muita energia para os radiovintes e claramente para ti, meu companheiro diário. É verdade. Estamos juntos, um bom dia com energia para todos os nossos estimados telespectadores, na esperança do amanhã cada vez melhor e naturalmente amanhã estaremos juntos, Iracema Ronaldo e a sua equipa. Bom dia. Com energia. E por aqui também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente às 7 da manhã. Estamos juntos.